Oi, boa noite, ou boa tarde, ou bom dia, não sei exatamente o horário que vocês vão ver essa postagem, né? Resumindo aqui meu plano de aula, esse vídeo aqui traz como principal fundamento o resumo, né, do plano de aula que eu montei. E nesse plano de aula seria uma aula voltada para ensino infantil e fundamental, né? Praticamente crianças de 9 a 11 anos, ou 10 anos, 9 a 10 anos exatamente, onde busca ensinar parte da casa e seus objetos, por exemplo, um quarto, né? Como é que se fala um quarto em espanhol, e também os seus objetos que poderiam ter dentro desse quarto, mas não seria uma aula dada da maneira que é dada hoje em dia. Por exemplo, você tem um livro e nesse livro está lá o quarto e também está os seus respectivos móveis, como objetos, algumas coisas que contém. Por exemplo, esse livro aqui que eu tenho é um livro de espanhol e nesse capítulo ele ensina, aqui ele tem uma casa e seus respectivos ambientes de uma casa. E aqui você também tem, né, os móveis. E nessa dinâmica que eu faria, seria diferente, porque aqui para uma criança parar para ler, ela ficaria lendo e acharia chato, iria pular tópicos, ia pular objetos e não iria compreender exatamente a matéria, e ao longo de uma aula com uma turma, a criança não iria prestar atenção, ela iria se distrair ou até mesmo não iria se interessar pelo tema. Então eu bolei uma estratégia, né? E o método que eu escolhi aqui, né, foi baseado em pesquisa, onde o aluno iria para sua casa com a seguinte função: com o auxílio dos seus pais ou não, né, talvez sozinho, ele iria verificar os cômodos que tem em sua casa e fazer uma lista desses cômodos colocando em espanhol todos os cômodos que a casa dele possui, tá? E esse aluno seria separado em certo grupo pela turma, na quantidade que desse para poder separar, onde esses alunos eles iriam fazer a separação, né, dos seus cômodos, e cada cômodo ele vai colocar o que cada cômodo contém. Um grande exemplo aqui seria a sala, né? Só que ele colocaria em espanhol, que fazeria ele buscar, né, como é que é a sala em espanhol, e ele vendo a sala, ele iria associar a sala pela palavra salão, que ele iria pesquisar, claro, a tradução, mas o fato dele pesquisar o ambiente sala visualmente, porque crianças são visualmente, né? Elas são muito visuais, por isso que os desenhos são bem coloridos e etc. Muitas coisas para criança são feitas visualmente. Então nessa dinâmica ela iria procurar a sala, procurar o formato do quarto e automaticamente, e ao longo da prática no caso, né, ela iria associar isso a salão. E claro, os seus objetos, né, que ela iria também, por uma curiosidade, também iria estar junto ali, né, que seria parte do exercício. Por exemplo, o salão, que é a sala, teria o sofá, a almofada, televisor, equipo de som, teléfono. Seria um item da casa. O outro item seria, por exemplo, a cozinha, certo? A cozinha, que teria fogão, teria horno, que é o forno, fregadeiro, que é no caso, é o freezer ou a geladeira, teria esses certos objetos. E esse método ajudaria a criança, né, a buscar, e depois, no dia seguinte, ela iria levar isso para a sala de aula, o professor, o mediador, ia ter um exemplo da casa dele, né, que esse exemplo da casa dele, ele iria fazer a seguinte função. O professor iria, no caso aí, né, fazer a associação de juntar os grupos da turma, né? Juntando os grupos da turma, ele iria pegar cada grupo e iria falar iria atuar da seguinte maneira: olha, vocês vão pegar agora, né, a pesquisa que vocês fizeram no dia anterior e vão comparar no grupo que foi formado cada item que tem na casa de um aluno. Então um aluno vai chegar, pô, minha casa tem aluno que mora na kitnet, então geralmente só vai ter um quarto e um banheiro. Aí vai citar os objetos. Um aluno que mora numa casa mais completa vai falar, não, mas a minha casa tem banheiro, sala, tem área de lavar, tem garagem. E ele vai ver, né, que várias casas são diferentes e vai poder pegar vocabulários e palavras que ele não teve na casa dele com o do coleguinha. E ele vai anotar, né, esse vocabulário extra no caderninho dele.
Isso ele vai fazer entre o grupo dele. Depois o professor vai em cada grupo mostrar, né, como é que é a casa do professor, vai verificar se está escrito corretamente, claro, e vai mostrar para os alunos qual foi o intuito desse exercício, que foi uma forma deles aprenderem as partes de uma casa, que é bastante importante, e é exatamente ensinada para essas crianças, né, dessa idade, dessa faixa etária. Crianças mais velhas, no caso no ensino médio, já estão em outra fase do espanhol, já é uma gramática mais profunda, já é outra área do conhecimento. E é nessa função que eu tenho, né, de mostrar com esse exercício, onde a criança ela teria aí a grande oportunidade de ter uma aula mais dinâmica, uma aula onde ela teria uma melhor dicção, né, da matéria, uma melhor absorção, e junto disso ela também teria a estimulação da criatividade, trabalho em grupo, porque no caso ela trabalharia com seu pai, ou com a sua mãe, ou com seus familiares, e ajudaria também no seu meio social da escola, porque ela iria comparar com seus colegas aquilo que ela notou, né, que possui em sua casa. Esse método que eu usei é baseado na investigação, né? Baseado na aprendizagem por investigação, por pesquisa, no caso do dito popular, tá? E também vai estimular a criatividade da criança, a interação com o tema também, porque ela vai ter uma imersão melhor no tema, em vez de ficar com um livro físico, né, que vai ser um estudo meio chato, ela vai ter uma imersão melhor naquele conhecimento que vai estar sendo passado para ela. Então, essa metodologia ativa, né, elaborada em pesquisa, ajuda isso e também traz essa grande finalidade de tirar uma aula que seria um cotidiano um pouco tedioso, trazendo para a criança uma aula mais intuitiva para ela, trazendo a ela a vontade de querer pesquisar determinado conteúdo, tá? Espero ter agradado aí e muito obrigado pela oportunidade, e essa é a proposta de aula que eu tenho, voltado para crianças do ensino infantil e também para o ensino fundamental.